Gente, boa noite a todos, boa noite, com grande alegria a gente está aqui nesse maravilhoso evento aqui que a gente está, a professora Kátia, né, que está proporcionando, e a minha atividade, eu sou Pedro Ulisses, eu sou doutorando em Linguística Aplicada, meu trabalho é compartilhado aqui com a Jenny, só que ela tem uma outra particularidade, eu vou falar de uma parte, e aí ela vai seguir com a próxima. Então, o que que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre as experiências práticas sobre a literatura nas escolas públicas e também as escolas particulares. E aí, o que que nós temos de tão importante nisso? Porque isso vai ser intitulado o meu trabalho da minha tese. A minha tese, ela tem esse título, fala sobre literatura como uma proposta interdisciplinar para o desenvolvimento da linguagem no ensino médio. Isso é uma prática que eu realizo já mais ou menos há uns 4 anos, em uma determinada escola particular, e essa atividade ela foi constante. Em determinado momento, a minha professora, minha orientadora, falou: por que não pesquisar sobre esse assunto? Então, eu vou compartilhar algumas coisas que a gente estudou e pesquisou ao longo desse tempo. A primeira delas é que esse trabalho ele tem a participação de quatro professores. Olha que legal, são 4 professores que participam desse trabalho, são mais ou menos são 6 turmas, mais ou menos uns 300 alunos que participam, e foi entrevistado cerca de 20 alunos, né, foi dado toda a liberdade, né, de entrevistar todos os alunos, mas só 20 participaram nesse momento, porque nós temos a liberdade. E aí, quais foram as atividades que foram realizadas nessa escola particular? Os alunos, eles tinham que desenvolver algumas atividades. E quais eram? Olha as atividades. Eles, a partir do conhecimento literário, a partir do conhecimento do movimento literário, modernismo, realismo, parnasianismo, barroco, qualquer movimento literário, tanto brasileiro quanto na Europa, de Portugal, ele tinha que desenvolver essas 5 habilidades aqui. Ele tinha que desenvolver um poema, mas era criação autoral, uma música ou paródia, criação dele, baseada no movimento literário, uma peça que representasse um movimento literário e criasse um perfil do Instagram que ele divulgasse todas essas atividades que a turma fosse realizando ao longo do bimestre. E, por fim, eles tinham que fazer uma pintura. E aí uma pintura, uma caricatura, né? Um quadro bem bonito que era apresentado no final do sarau literário. E aí o que tem disso, dessa parte do letramento? Por quê? Os alunos, quando eles chegam na escola, eles têm aquela pouca habilidade, pouca desenvolvimento de estudar e ler algum material. E aí, com essa atividade do sarau literário, fez com que o aluno fizesse conhecer sobre o movimento literário, porque ele tinha que ter autonomia, porque ele tinha que postar um post sobre aquele assunto, ele tinha que ler sobre aquela obra escolhida, Memórias Póstumas Cubas, Pedro, qualquer outra obra literária Pedro, que fosse, ele deveria, 2 minutos, a partir de produzir agora você tem resumo. 2 minutos. Sim, estou contando. Obrigado, Josi. Produzir um resumo. Ele também deveria criar uma peça teatral que era baseada no movimento literário, no realismo, no modernismo, de qualquer outra coisa. E também, por fim, ele deveria realizar uma música, uma paródia. Nossa, como foi legal e interessante ver o banco de talentos em cada sala. E o resultado foi tão grande porque os alunos aprenderam sobre o movimento literário. Quando chegou no momento certinho deles estudarem o movimento literário, eles já sabiam a música decorada, eles já sabiam aquele poema que eles sabiam decorados sobre o movimento literário. Então, foi uma atividade que, a partir de tudo isso, fez com que os alunos se desenvolvessem juntos, uma turma se unisse, para eles produzirem materiais e estudarem juntos, através de um líder de uma turma que era todo intermediado por esses 4 professores. E aí, o meu trabalho, ele tem esse foco com essa parte da literatura, mas essa autonomia do discente, né? O engajamento do discente a partir do movimento literário. Certinho? Então, basicamente, era isso, meus queridos.
5 minutos, professora. O Pedro apresentou a parte das escolas particulares e eu vou apresentar a parte das escolas públicas, estaduais públicas. Você vai compartilhar ali. Então, fico com a parte das escolas públicas, que é o meu chão, onde eu já estou há 25 anos. E no próximo slide, eu trago onde tudo começou. Essa foto ela tem uns 24 anos, mais ou menos. Eu comecei com o sarau literário. Eu sou ali atrás do aluno que está lendo o livro da Cecília Meirelles, Ou Isto ou Aquilo. Então, eu comecei em 2000 e alguma coisa, há 24 anos atrás, e eu tinha sempre aquela ideia de que o letramento literário ele se inicia nas casas, né? Porque se iniciou na minha casa, então eu acho que isso, quando não se inicia nas casas, a função é dos professores apresentarem os livros. E faz 24 anos que eu faço isso, através de sarais literários. Depois eu fui evoluindo, a gente começou a fazer book trailers, depois a gente começou com o Oscar da literatura, e hoje eu trabalho só com o café literário. O café literário, ele é uma prática de letramento literário, onde os alunos envolvidos são os estudantes de primeiro e segundos anos do ensino médio, porque no estado não existe mais literatura no terceiro ano, só no primeiro e segundo. E esse projeto ele foi desenvolvido ano passado em 2 escolas públicas que eu trabalho. Os dados são de 2003, é uma escola de periferia e uma escola de centro. E quando ele ocorre, sempre ocorrem conversas antes das apresentações e depois das apresentações. Durante essa conversa com os alunos, o que eu sempre tento questionar e sempre tento entender, né? Quais são as experiências que eles têm de leitura? Eles liam no fundamental, eles não liam? Eles aprenderam a ler em casa, eles aprenderam na escola? Qual é o contato que eles têm com os livros? Depois, quais são as propostas que eles têm de novas maneiras de se fazer a leitura em sala de aula ou leituras em casas? E, por último, a questão da formação literária deles. Como é que a gente pode fazer para avançar, para melhorar? Eu acredito muito no protagonismo dos alunos. Eu acho que isso é uma coisa extremamente necessária, o aluno ele ser protagonista da sua história, ele ter uma diversidade leitora, ele ter o contato com vários livros. Isso faz com que o vocabulário dele aumente, com que ele consiga lidar com situações do cotidiano. Eu acho que a família e a escola elas têm que estar unidas nesse Faltam 2 minutos. Mesmo sabendo que isso é uma utopia, né? E a leitura ela parte sempre do prazer, não pode ser uma coisa imposta. Então tu tem que dar autonomia, tu tem que dar possibilidade, tu tem que dar o compartilhamento para aquele aluno. As contribuições desse projeto é o fomento à leitura, é a troca cultural que ocorre, é a função social e humanizadora que ocorre, são as reflexões que os alunos trazem das leituras ocorridas, é o protagonismo, são os novos ambientes de leitura que eles criam, dentro, às vezes, da própria escola ou fora da própria escola, e é o lado crítico que eles vão desenvolvendo. Perspectivas que eu penso é que cada vez mais a gente traga leitores, né, esse processo de formação tanto de leitores fora da escola e dentro da escola, que se tenha distribuição de livros, que se amplie locais de leitura, que se amplie o repertório crítico, que se dê autonomia, que se dê possibilidade e que se façam compartilhamentos de leituras o tempo todo. Juntar, né, o café literário meu e do Pedro, porque são práticas de letramento literário, ambos enaltecem a literatura, tem o compartilhamento das leituras, tem o protagonismo, tem a autonomia do aluno na hora de criar as atividades, e eles podem ser desenvolvidos em qualquer idade escolar, seja da educação infantil até o ensino superior. Obrigada. Obrigada, Pedro e Jane.
valeu a gente conversar, vocês conseguiram ficar no tempo, conseguiram trazer, né, as pesquisas de forma bastante clara. Comentários, perguntas? Só um pouquinho, ó, já tem fila aqui para perguntas. Para o Pedro, né? Não sei. Oi, Pedro e Jenny, boa noite. Parabéns pelo trabalho. Observando as duas práticas, eu consigo perceber na narrativa de vocês dois algumas diferenças, né? O do Pedro, na minha percepção, escutando ele falando, tem um viés super pedagógico nas práticas de letramento literário que ele explora, né? Justamente porque ele traz ali as concepções de gênero e provavelmente uma ideia de que, até eu vou fazer uma pergunta depois, né? De uma produção, né? Como produto final desse projeto aí, que seja em um gênero, pelo que deu para perceber. E a Jenny traz totalmente a concepção de letramento literário sem essa ideia de pedagogizar a literatura, né? E é muito difícil para nós professores, eu sei por mim também, porque a literatura às vezes serve como um mecanismo também para que a gente traga abordagens pedagógicas mais reflexivas para a sala de aula. Então eu percebo a diferença entre as duas narrativas, né? E queria ver agora e fazer uma pergunta para o Pedro, que é justamente quando ele traz a ideia de atividade. No teu trabalho, Pedro, a atividade é diferente de produção de um gênero textual ou elas estão dentro do mesmo contexto, assim, né? Porque tu traz isso que a proposta final é desenvolver, então, uma atividade e, pelo que eu vi, as atividades são justamente gêneros, né? Essa produção de gêneros ou tem uma diferença ainda aí na tua pesquisa? Muito obrigado aí pela tua colocação. Parabéns aí por ter bem antenado assim, a sua ponderação. Mas realmente é isso mesmo. São gêneros textuais que a gente vai produzindo, né? São gêneros tanto textuais quanto digitais que são produzidos ao longo do trabalho, né? Das atividades que são realizadas pelos alunos. E é interessante porque, particularmente para nós que somos professores, ver os alunos trabalhando de uma forma assim bem humorada e assim gera um engajamento, um envolvimento com toda a escola. Não é somente um gênero que, além do gênero, né, que eles são produzidos. Então, eles produzem gêneros e eles também se envolvem também com toda a escola. A escola em si, ela se envolve, porque os alunos entrevistam os funcionários, fazem toda a parte essencial em si, para que possa gerar esses dados, né, que foram coletados ao longo do trabalho. Boa noite, Pedro. Boa noite, Jane. Parabéns pelas pesquisas. E a minha dúvida é bem pessoal, porque eu comecei a dar aula de literatura esse ano e eu gosto das práticas de vocês dois. E eu queria saber se vocês já tentaram ou se pensam em inserir a comunidade escolar, funcionários, professores, outras turmas e principalmente a família, tanto no sarau quanto no café literário. E eu queria saber se dá certo daí. Essa é a minha dúvida maior. Opa, posso te ajudar, Dario? Ó, o que acontece? Bacana. Pelo menos no sarau, quando eu produzi, os pais e os familiares eles têm que participar, porque é meio que um envolvimento familiar também. Então, exemplo, na verdade, o sarau ele acontece todo no terceiro bimestre de cada ano. Então, Pedro? Oi, querida. 1 minuto. Tá bom. Então, só para me finalizar. Então, envolve a família, envolve a escola, o diretor. Então, assim, dentro do Instagram, nós conseguimos postar várias coisas dos gêneros digitais também, né? Tanto textuais que eles produzem textos e também quando as entrevistas, e é muito rico mesmo, né? Tem várias entrevistas que são coletadas dentro do texto. Mas obrigado, Ariel. Sim. Na escola de periferia, eu tenho, como eu dou aula de literatura e língua portuguesa,
Eu tenho colegas que fazem duplinha comigo, tenho parceria. Na escola central, nenhuma parceria, os professores não gostam desse tipo de projeto. Mas de periferia eu sempre consigo uma ou outra colega para fazer junto o café literário e levar adiante. Mas tudo depende de parceria. Obrigada mais uma vez, Pedro e Jane. Pedro, obrigada pelo esforço, né? Eu sei que tu não estás muito bem de saúde, mas conseguiste, assim, dar o recado, que bom, tá? Muito obrigada. Pegue aí com a gente e te cuida, tá?